Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pela retomada dos nossos estudos depois de um pequeno intervalo. Sejamos felizes na continuidade dos trabalhos, no clima de entendimento, de fraternidade, compreensão, e que nós, paralelamente ao estudo intelectual, interpretativo do texto, possamos irradiar bons sentimentos, boas vibrações, as virtudes que enobrecem o caráter, para que os espíritos que nos acompanham, porventura estejam conosco nos lares, necessitados de amparo, de auxílio, possam sentir-se envolvidos por esses sentimentos nobres e iniciarem uma nova trajetória, um novo programa de trabalho, de evolução no mundo espiritual. Nós pedimos, como sempre, a inspiração, a orientação, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Então, hoje, dando continuidade ao estudo de Gênesis, no seu capítulo 8, texto de Moisés, estudaremos o versículo, a partir do versículo 5. Então, vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, a partir do versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então, o versículo 5, ele, na sequência do versículo 4, só relembrando o versículo 4, que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. Então, o versículo 5 já vai trabalhar aspectos do novo ciclo, nova fase. Então, de um trabalho que vai se iniciar sobre um plano mais elevado, sobre os montes de Arará. Então, o trabalho será feito no mesmo palco terreno, mas em âmbito mais elevado, ou seja, uma operação mais qualificada do que a anterior. Isso para os espíritos que situam-se nessa faixa de progresso representado pelo grupamento Noé, porque, paralelamente, há espíritos que se mantêm nas faixas da animalidade, da selvageria, ainda no atraso ou na infância dos processos de humanização. Então, Noé, representando o grupo dos exilados, os que vieram em degredo, que estava sendo eficiente na reciclagem dos valores morais. Lembrando, enquanto a razão não está plenamente desenvolvida e o espírito ainda não tem as noções da lei, ainda não existe maldade no coração. O espírito vai seguindo aquele determinismo
aquele determinismo da lei instaurada no interior, o determinismo dos instintos, desenvolvidos nas faixas anteriores ao período da humanidade, que os instintos são leis, impulsos, e vão encaminhando o espírito. Quando aportamos nas faixas da razão que se abre para a iluminação, então o trabalho é o de transformar instintos em virtudes. Transformar instintos em virtudes. Mas nesse caminho de transformar instintos em virtudes, nós podemos ceder ao arrastamento dos desejos e transformarmos instintos em paixões, que são as imperfeições. Egoísmo, orgulho, vaidade. Aí se instaura o mal no coração. Porque o mal, segundo Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 185, o mal não existe para Deus, é zero. Deus não cria o mal. Quem cria o mal são os espíritos na faixa da humanidade. E abusam do princípio que dá origem às paixões, que não é substancialmente mal. Ou seja, não existe maldade na substância da criação. Então, do átomo até ao homem primitivo da caverna, não existe maldade. A maldade se instaura quando está na questão 907 do Livro dos Espíritos, quando se instaura o abuso que é o acréscimo da vontade que vai distorcendo o princípio que dá origem às paixões, que são os instintos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no coração do homem, foi posto no homem para o bem. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Foi posto como? Por um favor divino? Não, pelo progresso, pelas reencarnações, pela evolução. Está posto como semente, gen, desde o princípio. Mas o desenvolvimento está a cargo do princípio inteligente. De acordo? Então, Noé representa o grupo dos que vieram transmigrados de um mundo mais avançado, intelectualmente falando, e moralmente também, em função das virtudes que já permeiam a sociedade, como a nossa hoje. O mundo é mais avançado que o mundo primitivo? Sem dúvida. Intelectual e moralmente. Mais avançado que o mundo de 40 mil anos atrás. Mas acontece que ainda existe indiferença moral em grande escala. Então esse é o problema. Então os espíritos indiferentes, moralmente indiferentes, são os que serão transmigrados, que levarão progresso para os novos, que aguardam a chegada dos mais adiantados para auxiliá-los no progresso intelecto-moral. Não é assim que aprendemos? Questão 779, que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social pela reencarnação. Então Noé representa o grupo dos que foram eficientes no processo de reciclagem. Agora, paralelamente a ele, como hoje, nós aprendemos isso estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.
Temos 3 grupos compondo a nossa humanidade: os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Os mais adiantados. Então, estamos aí na miscigenação, característica de um mundo de provas e expiações. Essa miscigenação com espíritos violentos, semi-selvagens, semi-civilizados, perdura até a regeneração. Na regeneração ela não existe mais. Porque na regeneração não há espaço mais para expiações, e os espíritos que causam expiações são os selvagens e os semi-civilizados. E os adiantados endurecidos, então eles são retirados do orbe. Permanecem aqueles semi-civilizados que têm, na sua evolução natural, eles têm ainda a simplicidade dos sentimentos e não desenvolveram o mal no seu coração. Então, o mal, amigos, é um evento temporário na trajetória do espírito, que só surge nas faixas da humanidade, na fase da razão que se abre. Isso é interessante nós considerarmos, porque os espíritos simples, os selvagens simples, semi-civilizados simples, eles são simples e ignorantes. Por que simples e ignorantes? Porque ainda não aprenderam as ciências, as artes, as religiões. Estão nas faixas iniciais do processo. Por isso, simples e ignorantes. Embora já na faixa da humanidade, mas eles aportam na faixa da humanidade com as riquezas que conquistaram na faixa da animalidade, que não é muita coisa. Ainda não é muita coisa. Então, Noé é esse elemento. Então, no versículo 5, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, é aquele processo vamos dizer assim, de evaporação das águas. Nós não estamos trabalhando aqui com o território, mais com o território físico, não. Estamos trabalhando com o território do coração. Território do coração. Então, como nós podemos trabalhar esse aspecto interno mais filosófico das águas indo e mingando até o 10º mês? É interessante esse movimento. Então, foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Então, depois de 9 meses de gestação, no 10º mês, nasce o novo homem. Então, a arca fez um papel de um útero, onde os componentes foram elaborados para que houvesse um novo parto. O Adão renovado, a personalidade de Noé, para o trabalho renovador da individualidade nova etapa. Então, o Adão fez o trabalho de reciclagem do quê? Dos 10 mandamentos. 10º mês, 10 mandamentos. E o grupamento Noé é aquele que conquistou o repouso pelo trabalho eficiente de iluminar a razão. Praticaram os 10 mandamentos. Dominaram as paixões. Então, entraram na faixa das virtudes. Isso que significa para nós. Então, no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então é o seguinte, até que nós conquistemos, nós estamos trabalhando, nós viemos evoluindo na Terra, provavelmente nós aqui somos transmigrados, estamos aqui em reciclagem. Então, quando a razão
se desenvolveu novamente para a reciclagem, os novos se equipararam aos que vieram de fora em termos de entendimento dos 10 mandamentos, de capacidade de entendimento dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos chegam à Terra, ok? Os espíritos, por meio do contato social, reencarnados no seio dos diversos povos, no contato social ali, corpo a corpo, já iam comunicando as virtudes de maneira indutiva, pelo exemplo, no convívio, até que os espíritos tiveram, recebendo ali os espíritos, recebendo ali, cada agrupamento, cada povo, recebendo espíritos em termos de virtudes mais adiantados, para que eles, ali no seio de cada povo, fossem transmitindo pelo exemplo no contato social as virtudes, até que chega-se num ponto, e também ensinamentos esparsos no seio dos vários povos. Então, quando se chega numa determinada etapa em que o orbe como um todo já foi visitado por valores expressivos desse campo, fomentador ou fomentador do movimento de iluminação, então nós vamos ter na Terra a consolidação desses ensinamentos esparsos pela presença daquele revelador que vai fazer a aferição, o cotejo. E esse primeiro grande revelador foi Moisés. Então, quando todo o globo, todas as populações, todos os países já tinham recebido espíritos mais adiantados, trazendo as parcelas da lei do seio dos diversos povos, quando o movimento alcançou uma abrangência significativa, então nós depreendemos que Jesus envia Moisés para que Moisés faça, então, o cotejo aferidor de um novo estágio evolutivo. Esse cotejo representado pela recepção dos 10 mandamentos, expressos na pedra. Então, quando Moisés, no seio do povo judeu, apresenta os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos, eles não significam uma revelação desconectada do contexto social vigente, planetário, não. Ele representa o atestado registrado na pedra de aspectos da lei que já vinham sendo revelados de forma sutil no seio dos vários povos. Pergunto se ficou clara a ideia. Assim como Jesus depois vai fazer um trabalho mais qualificado, chamar a atenção para as virtudes. Porque cumprir os 10 mandamentos significa tornar-se virtuoso. Jesus, então, vem para sensibilizar com mais ênfase a necessidade das virtudes. Então, até que nós vamos implementando, praticando, desenvolvendo os 10 mandamentos, que é o sistema para controle das inclinações más. Amigos, a sabedoria divina não vai implementar os 10 mandamentos no planeta primitivo, onde os espíritos são novos na evolução, não tem ainda vocabulário, não tem ainda alfabeto, não tem nenhum sentido. Então, por exemplo,
teria nenhum sentido Moisés reencarnar 40 mil anos atrás para trazer 10 mandamentos para um povo que vivia nas cavernas. Tem? Não tem. Então, os 10 mandamentos surgem quando a razão se abre, os espíritos estão preparados, já conhecem o vocabulário, sabem se expressar, tem linguagem articulada, linguagem escrita, linguagem falada. Então aí se apresenta então a lei clara e nítida para o desenvolvimento consciente. Pergunto se a ideia ficou clara. Para trabalhar a evolução, despertamento da razão, livre-arbítrio, não é fácil não, é complexo. Por isso que nós trabalhamos aqui nessa sala de Gênesis com grupo reduzido, porque é um trabalho realmente que não é um trabalho de massa. É um trabalho de massa, de ser feito em termos de massas, certo? Então, até que nós vamos aí conquistando aquela completude dos 10 mandamentos, as águas vão e vêm, vão e vêm. O que eu quero dizer com isso? O movimento das paixões emergem como a maré do oceano. Sobe e desce. Ora nós recaímos na paixão, ora nós desenvolvemos, conseguimos expressar virtudes. Esse é o movimento. Mas nós já vemos ali os cumes, ou seja, aqueles pontos mais avançados que nos competem alcançar. Certo? Comentários? Comentários aí? Por enquanto não? Então, no 10º mês, primeiro dia do mês, então quando nós conseguimos aplicar, praticar o que os 10 mandamentos propõem, lembrando que nós já vínhamos recebendo parcelas das leis. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando nós recebemos os 10 mandamentos na pedra, nós estamos recebendo um sistema consciente, clarificador do nosso mundo interior, amigos, para entendermos o que acontece na nossa intimidade, no mundo interior. É isso que acontece. Porque quando nós lemos lá, não matarás, por que nós recebemos um imperativo dessa natureza? É porque na Terra se matava. E por que se matava? Se matava porque nas faixas da humanidade o princípio inteligente precisa se autoafirmar e se defender do meio, então ele precisa matar. Isso perdura na faixa da humanidade, porque é um instinto natural. Então, no mundo primitivo, você continua precisando de se desenvolver, de se defender dos mais fortes. Você, por exemplo, lá com a sua família, com a sua tribo, você se aposta de uma caverna para você ali ter o abrigo, ter ali o conforto da fogueira. Aí surge uma tribo, depois que você já elaborou todo o sistema ali, aprontou aquela caverna para você e seu grupo, surge um grupo de fora para tomar aquela caverna. Você precisa se defender. É um movimento natural nas faixas da primitividade. Movimento natural. Então, quando nós vamos reencarnando, desencarnando nesse sistema. Nesse sistema. Aí reencarnam, começamos a receber, por exemplo, nesse meio ainda muito, muito bruto, os espíritos transmigrados. Que no mundo mais adiantado,
não queriam ser solidários, não queriam desenvolver empatia pelo sofrimento do próximo, não queriam dividir os bens da humanidade, queriam assambarcar para si todos, todos os benefícios, os recursos da humanidade. Então eles começam a reencarnar nesse meio embrutecido que eles mesmos queriam manter no seu mundo. O que vai acontecer? Eles vão entrar nesse mundo impactante. Só que eles já detêm, eles já detêm valores de solidariedade no coração, já detêm a virtude, só que não queriam praticar. Então eles vão começar a praticar. Vão começar a dizer assim, poxa, eu preciso sair dessa selvageria aqui. Então eles começam a dar exemplo de solidariedade, de forma mais embrionária. Assim vão se desenvolvendo lentamente no contato social, até que eles vão trazendo os recursos da linguagem, os recursos da escrita e favorecendo no futuro a chegada do conhecimento escrito. Do conhecimento escrito. Ok? Então, quando todo o grupamento humano recebe do alto, pelo trabalho de Moisés, os 10 mandamentos ali na pedra, nós depreendemos que a partir daí, então, se abriu o ciclo para a iluminação da razão. Aí, então, começa a expiação para o grupamento terreno que não quiser praticar. Porque a expiação já estava instaurada no grupamento transmigrado. Eles vieram em expiação. Para o grupamento que aqui estava, era prova de avanço. Para o transmigrado, expiação. Quando eles se equiparam pelo conhecimento escrito, pelo alfabeto, pelos valores de civilização, então, materializa-se os estatutos, os 10 mandamentos, para direcionar aquelas forças primárias, não matar, aí, se os elementos, já sabendo que não devem matar, aí continuam matando, seguindo o instinto, instaura-se a expiação para os elementos da terra também. Tem uma ideia? O assunto não é fácil de ser trabalhado, não. Estamos trabalhando o assunto em linhas gerais, para nós entendermos o movimento. Então, quando os 10 mandamentos chegam, não matarás, não roubarás, o movimento que acontece no nosso interior é descobrirmos que nós roubamos, que nós matamos, que precisa mudar. Percebendo? Porque antes não sabíamos que era. Porque matar e roubar era da lei, é o que os animais fazem na natureza. Matam e roubam. Nós dizemos isso de vez em quando aqui no nosso estudo. Os animais matam e roubam as coisas uns dos outros. Nunca perceberam isso? É a tônica natural. Só que na faixa da humanidade, isso deve mudar. Porque na faixa da humanidade esclarecida, a tônica é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. De acordo? Então inicia-se um novo ciclo. Inicia-se um novo ciclo. Então as águas sobem e descem até que nós consigamos a completude, ou seja, a gente vai avançando e recaindo até que alcancemos um percentual determinado
que nos permite avançar para a regeneração. Porque na regeneração nós vamos terminar a depuração e não iniciar. Início de depuração, amigos, se dá nos mundos de expiação e prova. Final de depuração, nos mundos de regeneração, porque já são mundos ditosos. Não tem espaço para expiação. Então, se não tem espaço para expiação, o mundo de regeneração é um mundo, em termos sociais, bastante diferente do mundo atual da Terra. Bastante diferente. E é preciso que a gente entenda isso para podermos acelerar o advento do mundo de regeneração. Para acelerar o advento do mundo de regeneração, precisamos fazer aquele movimento que está definido no Livro dos Espíritos, questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o problema todo é destruir o materialismo. Porque para destruir o materialismo, eu preciso deslocar o interesse pessoal das faixas materiais para o mundo interior. Eu preciso diminuir o apego aos bens deste mundo. Porque quanto mais apegado aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual, conforme os Espíritos nos instruem. Então é importante isso. Então, nesse trabalho da aplicação, da implementação dos 10 mandamentos, do 10º mês, o primeiro dia do mês, nós já vamos ver os cumes dos montes, ou seja, nós já vamos ver, amigos, a emersão das virtudes em desabrochar na nossa intimidade. Os cumes dos montes. Desabrochar das virtudes. O que vai nos posicionar no novo ciclo de evolução. Da humanidade para a angelitude. Porque nós aqui, atualmente na Terra, o grupamento humano, em grande escala, falando em grande escala, ele composto pelos 3 grupos aqui que nós, de vez em quando, lembramos aos amigos, selvagens, semi-civilizados e mais adiantados, nós estamos distribuídos em 4 grandes movimentos interiores. Os selvagens estão trabalhando os territórios internos para sair da animalidade e desenvolver a inteligência. Os semi-civilizados estão na faixa da inteligência, que vai abrindo os territórios da razão. Os mais adiantados estamos na faixa que medeia entre a razão e a humanidade. Nós estamos trabalhando hoje para dotar a nossa razão de valores humanos. Desenvolver o bem comum, para o que os espíritos chamam a nossa atenção. Não só no Livro dos Espíritos, mas nas obras de André Luiz. Eles chamam a nossa atenção para que nós estejamos fortemente vinculados ao bem comum, aos valores humanos, que vai nos destacar, nos descolar das faixas da animalidade, da selvageria. Porque o próximo estágio da humanidade para a angelitude, aí é a turma que já vai completar na regeneração.
Então, regeneração, ciclo de regeneração, não é para espíritos que estão nas faixas selvagens e semi-civilizadas, não. São para os espíritos que já estão praticamente completando a humanidade e já vendo os cumes da angelitude se apresentando. Isso que nós depreendemos usando a fé raciocinada, a capacidade de raciocínio lógico que aprendemos com Allan Kardec. É por aí. Com o comentário? Até agora ninguém quis fazer comentários. Pergunto se os amigos não querem trazer comentários. Podemos ir em frente? Então, esses cumes que aparecem representam aqueles pináculos que nos quais devemos investir. Lembram-se de Jesus? Foi simbolicamente tentado quando no pináculo do templo o demônio sugeriu que ele saltasse do pináculo. É um símbolo. Então, já estando nos pináculos, amigos, se nós resolvermos fazer aquele mergulho nas baixadas, podemos nos comprometer seriamente na caminhada atual. E isso, para espíritos adiantados, pode representar transmigração para um mundo complexo. Se já apareceram os cumes, é que a consciência já despertou. Então é preciso terminar a escalada. Terminar a escalada, certo? Então, e foram as águas ainda minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte. Então, uma nova fase, uma nova etapa a ser visualizada, uma face a ser visualizada e que se abre para a aprendizagem. A perspectiva de uma nova vida no mesmo território que sempre existiu. Só que um território agora hierarquizado, limpo, definindo providência do plano superior. Um território em ordem e pronto para o progresso que vai completar o serviço. Então, essa nova faixa, esse novo movimento, não é um movimento para desativar paixões complexas, não. É para aumentar e ampliar as virtudes que nós já iniciamos o desenvolvimento. Só que elas precisam ser mais abrangentes. Mais abrangentes. E o mundo futuro, o mundo feliz, é o mundo da virtude. A felicidade reside nas virtudes. Na paixão existe a sede e a fome. Que vai ser às vezes sede de reajustamento ou de expiação. Então vamos lá. Versículo 5. Acho que não podemos avançar. Versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito. Ao cabo de 40 dias, deixa eu completar aqui que está faltando uma letrinha aqui no meu texto. Ao cabo de 40 dias, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, essa raiz, então, define o 40 dias, trata dos
dos alicerces ou um período de 40 dias para que os alicerces sejam fortalecidos, mais firmemente fincados na fase de complementação. Na fase de complementação. Então, esse 4 define aquela meada do ciclo setenário. Então, quando nós falamos de Adão, que está ali no início do processo para a iluminação da razão, a razão desperta, nomeando, entendendo o território e o mundo interior para a iluminação. Iluminação é o período em que a luz vai se instaurar, de dentro para fora. Então, nós estamos falando do movimento de desenvolvimento pleno das virtudes, que é o que ilumina o espírito de dentro para fora, são as virtudes. As virtudes em irradiação, componente iluminativo. E aí os elementos se tornam um parâmetro luminoso para aqueles que observam, que convivem e estão ali convivendo com os elementos que se iluminam no contato social, recebendo então os convites sutis por meio dos exemplos que eles vão lançando no mundo como sementes luminosas, ou pegadas luminosas, ou frutos luminosos, como queiram, o símbolo é o mesmo. 3 formas de falar da mesma coisa. Então, esse é o plano em que nós vamos investir a partir de agora, a produção qualificada. Ao cabo de 40 dias, que é o movimento, então, para formação da luz. Então, se nós temos o 4, o quadrado... Eu juro. Pode falar aí, Luiz. Não, quem sabe que é que eu não estou compreendendo aonde que entra esses 40 dias? Porque choveu, né? Muita água. Aí fala lá no versículo 3. Ao cabo de 150 dias, choveu 150 dias, né? Continuamente. Depois as águas minguaram. A arca repousou no 7º mês, né? E as águas foram minguando e ao 10º mês. Ao cabo de 40 dias, eu não entendi assim, aonde que entra esses 40 dias? 40 dias é o partir... novo ciclo. Pois é, mas a partir da hora que ela chegou lá no topo? Quando chegou no topo, que você vislumbrou o topo, inicia-se um novo ciclo. A evolução é incessante. Sim. O ciclo Concordo. de provas e expiação termina, começa o ciclo de regeneração. Uhum. Então, nós vamos receber novos ensinamentos, ampliação intelectual. Uhum. Então, nós vamos formar um alicerce mais robusto. Sim. Então, por exemplo, nós estamos no nosso lar, mergulhamos na carne para avançar para qual que é o objetivo? É ultrapassar nosso lar. E mais acima. Então eu preciso ter um alicerce mais vigoroso, que vai suportar uma maior altitude, uma edificação mais ampliada. É símbolo. É símbolo. Então, para eu poder conviver numa colônia acima de nosso lar, eu tenho que ter bases compatíveis com os que convivem lá. Então, se o mundo de regeneração
é aquele espaço onde o homem, a alma penitente enquanto repouso, Noé. A alma penitente é Noé. Enquanto o repouso acaba de se depurar, nós vamos notar o seguinte, que não é a depuração completa, acaba de se depurar. Então nós vamos ter ainda resquícios de problemas emocionais para resolver. Mas esses problemas emocionais, amigo, não são mais aqueles problemas emocionais decorrentes do conflito entre matar e não matar, não. Já é aquela sutileza. Por exemplo, hoje nenhum de nós aqui mata o próximo com arma em punho, mas nós podemos matar a paz com quem nós convivemos, de quem convive conosco, cortar a alegria. Certo? Cortamos a alegria. Às vezes nós estamos dentro de casa, aí nós temos lá um parente que está vendo um determinado programa que já não mais nos atrai, aí nós passamos assim, vemos aqui, pô, você está nessa ainda até hoje, mas aquele ali é o estágio dele. Quer dizer, nós cortamos o barato, como dizia o Honório, acabamos com a alegria da pessoa. Então nós estamos matando. Então nós vamos trabalhar no plano da sutileza. Plano da sutileza. Então eu preciso continuar investindo em bases. Por quê? Em bases diferentes. Porque nós acabamos de sair da humanidade. O objetivo é a angelitude. Espírito angelical não precisa nem de brigar com o pensamento negativo, precisa? E vocês acham que nós não vamos ter um pensamento ou outro negativo no mundo de regeneração? Claro que vamos. Mas esse aí é o trabalho de terminar a depuração. Nós vamos pegar ali as filigranas do processo. Então, eu tenho que formar uma base de infalibilidade. O Messias não é o espírito que se tornou infalível daí por diante, mesmo na encarnação? Então eu tenho que formar as bases para a infalibilidade futura. Não sei se ficou claro aí, Luiz. O assunto não é fácil, não. Não, ô, Júlio, esse aspecto que nós estamos estudando, trazendo para o íntimo, para o processo evolutivo, eu entendi. Eu não entendi, é o aspecto literal aqui da Bíblia. Aonde que, ao cabo de 40, quando ela fala, quando aqui na Bíblia fala assim, é no literal mesmo que eu estou tentando Não, mas entender, você que não eu não tem que estou preocupar com o entendendo. literal, não. Isso aí é uma parábola. Eu sei, mas eu queria entender que 40 dias que é esse aqui. 40 dias para a formação do alicerce. 40 dias. Qual que é Não, qual que é a dinâmica Júlio, da evolução? Não é o 7? É o 7? não, cara, isso eu entendo, estou entendendo. Eu queria entender, é aqui, ó, na Bíblia. Ele se refere no texto, o texto bíblico se refere a que 40 dias aqui no texto, porque Noé, ele só fala em mês, em mês, em mês. No 10º mês. Ah, é a partir, esses 40 dias, então é a partir desse primeiro dia do mês que Não, apareceram. não preocupa com isso, não, que Eu queria entender, mano. você vai se perder. Está falando de ciclo setenário. Iniciou um novo Não, ciclo. tudo bem, eu só queria entender isso aqui. Iniciou um novo ciclo, ó. 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito. Qual janela que é essa? Não, tá, tudo bem. Elaborar a conexão com o mundo superior, pela intuição. Uhum, certo. Mediunidade, captação superior. Uhum, Não tem que. Ó, eu aprendi isso com o Honório. Não tem que preocupar com cronologia. certo. Cronologia, nós estamos trabalhando aqui o mundo interior. Então, nesse mundo interior, aqui, junto com Caim, com Noé, tem Noé, tem Caim, tem Eva, tem de tudo. Tem Adão, Uhum, está miscigenado. O Noé
é o elemento que alcançou a regeneração. Por exemplo, nós aqui estamos lidando, nós estamos trabalhando aqui no território da mediunidade, aprendendo a dominar a janela que nós elaboramos, que é a mediunidade, que é a janela. A janela não ficava acima lá na arca? A janela não É ficava acima? diferente das que são laterais, né? Ela é É acima. assim, Então ela simboliza a conexão com o plano superior, superior. que se abriu, que é para ver os cumes dos montes. Qual o cume dos montes? Camilo Chaves é um cume de monte, por exemplo. Emmanuel, Bezerra de Menezes. Nós André estamos vendo, nós Luiz. estamos vendo as cumeadas. Agora, para alcançar esses espíritos, eu preciso elaborar as bases, o quadrado. 40 dias. 40 dias é um símbolo. O dia. O dia é o período de tempo que a luz está plena, consciência desperta, doutrina espírita no plano consciente, para eu qualificar as bases que eu trago, que foram conspurcadas, porque nós aqui somos transmigrados, em tese. Então nós conspurcamos as bases. Utilizamos as bases para sofisticar os instintos. Então eu tenho que derrubar o templo que eu erigi. Que o templo aqui já tem nome, nós já estudamos o templo lá no Apocalipse. Babilônia. Eu preciso desconstruir. Nós não precisamos destruir o materialismo? O materialismo é fruto das bases conspurcadas, é o materialismo. Lei do mais forte, cobiça, ambição desmedida, vaidade, assambarcar os bens do próximo. Tudo isso é o materialismo. E aprendemos com Kardec que os espíritos que mantêm esse sistema serão expulsos da Terra. Já estudamos isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Os espíritos que mantêm esse sistema da violência, da dominação pela força, que assambarcam os bens do próximo, serão expulsos da Terra. Os que não têm empatia, que são violentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos nessa transição, nós estamos 150 dias, nós estamos vivendo hoje os 150 dias, os 6, 1 mais 5, 6, sexto milênio, depois de Adão. Qual que é o embate, qual que é o grande embate da humanidade hoje? Instaurar valores humanos, ou não é? Eliminar as guerras. Eliminar a falta de empatia. Eliminar os extremos violentos, ideológicos, e aqueles que os mantêm. Os espectros aí, os vários espectros ideológicos que ainda permeiam o mundo, que representam as elaborações complexas dos espíritos mais adiantados que distorceram o sistema. Então nós estamos trabalhando para reverter. Então, na regeneração, o tempo da regeneração não é tempo para reverter distorção, é o tempo para sofisticar a humanidade. Reverter sistema complexo é trabalho para mundos de provas e expiações. Nós estamos ainda aí, infelizmente,
Infelizmente, nós ainda estamos no mundo lutando para que as pessoas se desarmem. E o que está acontecendo hoje é um incentivo ao armamento. E nós estamos vendo o que acontece na sociedade que não se preocupa em combater um armamento, uma corrida de arma desenfreada. As pessoas vão usar essas armas. Estados Unidos aí é um exemplo. Estados Unidos é um exemplo mais eloquente e lamentável, porque os Estados Unidos é a culminância do materialismo. O American Way of Life é o lema dos americanos. E é lá que tem acontecido os maiores dramas por causa da venda liberal livre de armas. É incompatível, amigo, um estado de civilização completa com um estado de civilização armada. Nós aprendemos isso estudando espiritismo. Aliás, Júlio, se me permite, Pode falar, meu amigo Fernando. ontem ocorreu um fato que vem retratar isso com muita fidelidade, né? Aquela morte do ex-ministro japonês. Com isso, a gente fica sabendo que lá no Japão, a pessoa para adquirir uma arma, ela tem uma dificuldade imensa. Tanto que o elemento que matou esse ex-ministro, ele matou com uma arma artesanal, feita em casa. Que lá, e o índice de morte por arma lá é o mínimo possível, é um dos menores do mundo. Exato. Porque lá a dificuldade para se conseguir uma arma de fogo é imensa. Porque eles não fabricam armas. É uma sociedade que não tem nem não tem indústria de armas e não se vendem armas na sociedade. Exatamente. Quer dizer, pode-se dizer até que moralmente é um dos países mais adiantados do mundo. É um país mais adiantado, benefícios sociais enormes, e você vê o quê? Exato. Espíritos que são beneficiados por uma sociedade desse porte não estão conseguindo viver lá. Porque a tendência bárbara, a tendência à barbárie ainda predomina. E eles lá praticam muito belo, né? Árvores, jardins, Sim. né? Então, mas como toda sociedade da Terra ainda tem complicações, eles ainda Claro. Mas eu estou fazendo promovem matanças de golfinhos e baleias de forma absurda lá. Sim, mas eu estou fazendo um paralelo no campo humano com os Estados Unidos. Exatamente. E com o Brasil hoje, né? Exatamente. Então, no mundo da regeneração plena, amigo, não é mundo para cidadãos armados, não. Não é mundo para cidadãos armados, não. Para cidadãos desarmados. Nós até ouvimos, inclusive, o absurdo que foi dito aí há pouco tempo, que se tivesse arma no tempo de Jesus, ele teria comprado uma. Ouvimos esse absurdo. Então, são situações para nós vermos o quanto ainda precisamos avançar em termos de civilização, conforme o Espiritismo define. Civilização completa. Questão 793. Porque o nosso ideal aqui é o ideal espírita cristão, de construirmos um mundo melhor. Mudarmos os paradigmas do mundo. Transmigrarmos para um sistema da não violência. Então, Luiz, esse movimento aqui, esse movimento descrito por Moisés é uma parábola. Não temos como encaixar de forma cronológica, a não ser da seguinte maneira: nós estamos vivendo o último ciclo de provas e expiações, 7.000 anos provas e expiações, entrando na regeneração, e já atravessamos os 40 dias simbólicos, aí, que foram 4 milênios,
com a presença de Jesus no plano sociológico. Jesus abriu para nós uma janela mais qualificada, ou seja, Jesus qualificou a janela que nós mesmos já abrimos, que é a janela da mediunidade. Por exemplo. Então, em termos planetários, sabemos que nós estamos no último dia da última semana das faixas de provas e expiações. Ao mesmo tempo, o último dia dessa etapa é o primeiro da etapa seguinte. Então, vai havendo uma interpenetração. Os valores da regeneração já são vislumbrados para serem investidos, para serem estimulados, e cada um de nós que se aperfeiçoa, que vai se tornando mais virtuoso, vai se transformando em balizas vivas para aqueles que nos observam. Então, quando nós conseguimos não reagir às provocações, a insultos, a termos paciência, conseguimos silenciar determinadas questões, nós estamos sinalizando para esses agressores uma nova ordem de coisas na pauta do que Jesus pretende para a humanidade. Então, nós vamos interromper aqui nesse ponto. Da semana que vem nós retomamos desse movimento dos 40 dias. Ainda temos algumas coisas para serem ditas sobre isso, que é o momento da formação da luz, que já estudamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Semana que vem nós vamos prosseguir nesse movimento. Que Jesus nos abençoe, permita-nos estarmos de volta.